Muito boa tarde, bem-vindos ao quinto encontro de educação para os média, prática e recursos neste Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Antes de continuar em português, só uma chamada de atenção para aqueles que não percebem bem o português. Just an announcement for those who do not speak or do not understand well the Portuguese. Para aqueles que não entendem a língua portuguesa, na parte de baixo do ecrã, no Zoom, tem um pequeno botão onde diz interpretação e onde podem escolher ouvirem a tradução para português ou em inglês. Este é o primeiro anúncio que eu queria fazer, não fujam, a interpretação está aqui. Quando alguém estiver a falar em inglês, podem usar o botão que está aí em baixo no Zoom, podem reparar, tem um botão de interpretação, um globozinho, podem escolher a língua inglesa, a portuguesa, ou então desligar para ouvirem a pessoa que estiver a intervir. Temos um belo programa para os próximos minutos, as próximas 2 horas. Vamos ter aqui, vou rapidamente só falar aqui do painel, como é que vamos trazer aqui a sessão. Vamos ter a abertura com o Secretário de Estado Adjunto da Educação, depois teremos aqui a apresentação do e-book Fazer o Mundo Inteiro, atividade de STEAM e literacia dos média, do pré-escolar ao segundo ciclo, muita informação interessante. Depois a apresentação dos filmes da cidadania 5G, a apresentação do site LEM, haverá depois a intervenção de Michael Remert, o chefe da Divisão de Política Educacional do Conselho da Europa, sobre a literacia dos média e a cidadania digital, os desafios e os futuros. O encerramento ficará a cargo do Secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Média, mas antes do encerramento vamos ter ainda, digamos, uma espécie de debate que decorrerá muito das questões que podem colocar aqui ao painel, podem dirigir perguntas diretamente a pessoas ou colocar questões de uma forma geral. Obviamente não vamos poder fazer todas as perguntas que colocarem, será virtualmente impossível. De qualquer das formas, traremos algumas perguntas e elas serão dirigidas aos intervenientes que responderão. Este é o plano, assim, de uma forma genérica, então, para este grande programa do 5º Encontro de Educação para os Média, Práticas e Recursos. E já vamos com mais de 100 pessoas, portanto isto vai juntar-se, muita gente, fim de tarde, o dia está ótimo para estar ligado aqui em Zoom, já estamos todos habituados e, portanto, vamos lá para esta primeira sessão então de abertura, depois destes avisos iniciais, com o Secretário de Estado Adjunto e da Educação, João Costa. É a sua palavra. Obrigado, Daniel. Muito boa tarde a todos. É um gosto estar aqui neste webinar, neste 5º Encontro de Educação para os Mídia, em que, de facto, como o próprio nome indica, serão apresentados novos recursos, serão partilhadas práticas das nossas escolas e, sobretudo, estar neste dia em que celebramos a imprensa livre. E isto não é um pormenor, e não é um pormenor, está no debate público, o quanto sentimos, se calhar, mais proximamente do que noutros tempos, a fragilidade inerente ao que é ser uma democracia. Uma democracia é, no nosso caso, para aqueles que são da minha idade ou mais novos, eu ainda vivi um ano e meio de ditadura, mas nós herdámos a democracia e temos este tesouro nas mãos que temos de entregar à geração seguinte, cuidando bastante dele. E um dos pilares fundamentais da democracia é, de facto, termos uma imprensa que é livre, que não é controlada, que não é usada para fins que não sejam os de informar, em primeiro lugar, mas também suscitar pensamento, suscitar debate, esses tais pilares a que eu me referia. É do Al Gore a frase que diz que uma imprensa livre é o sistema imunitário da democracia representativa. Isto, em tempos de pandemia, até parece que estas analogias se entendem melhor. Nós temos esta responsabilidade, enquanto sistema educativo,
de educar, transmitir conhecimento, mas sobretudo capacitar as crianças e os jovens para o que é o seu futuro, a sua capacidade de aprender e de ser livre ao longo da vida. E para isso nós incluímos no nosso currículo nacional, como a generalidade de outros países, esta área curricular da cidadania, chamada Cidadania e Desenvolvimento, em que o desenvolvimento serve para o desenvolvimento pessoal e humano, serve para a agenda da sustentabilidade e para o desenvolvimento sustentável, sabendo que, muito conscientes de que o conhecimento é fundamental, e ele é fundamental porque é um instrumento de liberdade. Nós hoje vivemos, já é quase um chavão dizer que vivemos rodeados de informação, numa avalanche de informação. Parece que tudo é fácil, que tudo basta perguntar ao computador e o computador tem as respostas todas e conseguimos nos motores de busca ir direto a notícias, mas sabemos também que informação não é conhecimento. E quando falamos de educação para os médias, estamos a falar para a nossa competência, para a nossa capacidade de interagir com este mundo, de circularmos por este mundo sem censuras, mas com a capacidade de ler, de pensar, de ler criticamente, de avaliar aquilo que lemos para podermos fazer as nossas escolhas e agir em coerência com as nossas escolhas. Eu, há uns 3 anos, e penso que até no último encontro que tivemos, li, nunca mais, acho que se tornou uma obsessão para mim, li que o aumento, um estudo feito no Reino Unido sobre o aumento dos terraplanistas, aqueles que acreditam que a Terra é plana, quando questionados os próprios sobre esta sua crença, atribuíam a fonte de conhecimento, entre aspas, ao YouTube, o que é uma evidência claríssima de que não basta saber ler, não basta ter acesso à informação, é preciso associar a isso instrumentos de validação de fontes, pôr o nosso conhecimento científico e humanista ao serviço também desta nossa interação, para que de facto a informação se transforme em conhecimento e em sabedoria. É nesta medida que a educação para os média é um domínio que integra esta componente curricular entre os temas que foram selecionados para trabalhar ao longo da escolaridade obrigatória, dos 12 anos de escolaridade obrigatória, e começando logo na educação pré-escolar, como área de ensino, área de trabalho, e para isso nós precisamos de várias dimensões. Precisamos da escola. A escola assume aqui um papel fundamental, porque é com o conhecimento, é com a interação com os professores, é com o debate entre pares que nós conseguimos aprofundar este trabalho. É nas parcerias que estabelecemos. Nós precisamos que os jornalistas vão às escolas, precisamos que as crianças e os jovens visitem e saibam como é que se constrói a informação, qual é a história de cada notícia, o que está por trás da notícia, e precisamos também, ao mesmo tempo, de saber que não é por estar escrito aqui ou ali que se torna verdade. Temos aqui a complexidade da navegação no mundo da informação, em que temos de cruzar olhares, temos de cruzar fontes, temos de cruzar diferentes formas de contar a história. Eu, provavelmente porque venho da área das humanidades, quando pensamos nas famosas fake news, elas não nasceram agora. Tornaram-se mais rápidas em termos de contaminação
mas há um livro interessantíssimo sobre a história das fake news que mostra como já eram utilizadas na Roma Antiga, na Idade Média, como os jograis ou até os mendigos, que era quem mais circulava de terra em terra durante a Idade Média, eram usados para divulgar informações que convinham a este ou àquele grupo, a um governante ou a um opositor ao governante. O que nós temos agora é a responsabilidade muito maior de sermos uma população mais esclarecida e, por isso, temos de mobilizar todos os nossos recursos contra a manipulação e contra as visões únicas da realidade. O mesmo evento pode ser percepcionado de formas completamente diferentes por diferentes pessoas. É um óbvio o que estou a dizer. Mas isso significa nós termos esta capacidade, por um lado, de olhar pelos olhos dos outros, por outro lado, a quem tem competências na área da informação, ter uma informação que atinge níveis quase exemplares de isenção. Isso felizmente acontece num país como o nosso, também nem sempre acontece e sabemos que por vezes a democracia também é beliscada quando se confundem as fronteiras entre esfera pública e privada, entre a diluição da opinião dentro da informação ou às vezes até vice-versa. Isto não significa que estejamos em risco de alguma coisa, significa apenas que, de facto, a nossa interação com os mídias é um compromisso societal, é um compromisso de equilíbrios, de relação esclarecida e sem a qual não existimos como democracia. Portanto, precisamos mesmo de uma imprensa livre, precisamos mesmo de ética em todas as nossas dimensões de atuação para podermos ter uma geração que está forte, robusta, educada e capaz no futuro também de ser agente de produção de informação para todos. Obrigado, Daniel. Muito bem, Sr. Secretário, muito obrigado por esta intervenção que dá aqui o mote de facto e muitas pistas, dados essenciais para a análise que se vai seguindo. Antes de avançarmos então para o painel seguinte, deixo esse aviso que há também um botão de Q&A, não é? De questões que podem ser colocadas, a audiência pode colocar questões para depois serem respondidas. Se estivéssemos num auditório a realizar esta sessão, já estávamos com um auditório muito bem composto. Não é? Já estamos com 200 pessoas, portanto, estamos aqui numa sessão muito participada. E vamos então avançar agora para esta apresentação do e-book Fazer o Mundo Inteiro, a atividade da STEAM e a literacia dos média do pré-escolar ao segundo ciclo. Vai contar então com a participação de José Vítor Pedroso, diretor-geral da Direção-Geral da Educação, Pedro Cunha, diretor do programa Conhecimento da Fundação Carlos de Gulbenkian, a Carla Rodrigues, a Elizabeth Monteiro, Maria da Graça Lopes e a Paula Rocha, professoras do agrupamento de escolas de Canessas, e vou chamar então o Vítor Tomé a juntar-se ao coordenador deste e-book, Fazer o Mundo Inteiro, para moderar então esta conversa que vai durar agora até às 17h40. Vítor Tomé, vamos a isso. Olá, boa tarde, obrigado Daniel, boa tarde a todos e a todas. Eu já sem mais delongas passo a partilhar um pequeno PowerPoint que vai ajudar-nos a compreender melhor em que consiste este livro. Este e-book é essencialmente o início de um projeto, portanto é um livro que resulta da formação de professores no início do projeto, essa formação que foi entre setembro e dezembro, e que se centrou no STEAM, portanto na ciência, na tecnologia, na engenharia e na matemática, associada às artes, e que aqui associamos também à literacia dos médios. E se quisermos perceber o que é que o livro faz, o livro faz um enquadramento internacional, portanto, das práticas que desenvolvemos nesta formação na área do STEAM e da literacia dos médios, portanto, modelos como os do Conselho da Europa, da OCDE, da União Europeia ou da própria Unesco. Depois faz de seguida um enquadramento da formação e do projeto, de todo o projeto Academia de Cidadania Digital,
com os documentos de referência na política educativa nacional, designadamente o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, o currículo do básico, portanto o novo currículo do básico de 2018, do Decreto-Lei 55 de 2018 e também as orientações curriculares para a educação pré-escolar. E como é que nós organizamos ainda o livro? Primeiro começamos por falar de uma das palavras-chave, digamos assim, que é a adaptação. Portanto, nós tínhamos pensado numa formação em sala, tradicional, que íamos ter um espaço de makers, onde iríamos desenvolver muitas atividades de STEAM, e na verdade é que não foi assim, a formação foi completamente online, não houve esse espaço, as salas foram transformadas em espaços de STEAM e as professoras e os alunos e outras pessoas ajudaram nessa tarefa. E, portanto, desde logo houve aqui uma grande adaptação no início. Depois desta adaptação resultou um conjunto de números. Eu resumiria o projeto e o livro em 4 números até agora. Portanto, nós tivemos 29 professores na formação, foi uma formação de 40 horas, uma oficina, 20 horas presenciais e 20 de trabalho autónomo, que desenvolveram 28 workshops, mas 17 dos quais implementaram. Estes workshops de STEAM e literacia dos média foram desenvolvidos, portanto, ocuparam 230 horas a 410 alunos, sendo que envolveram outros elementos da comunidade e famílias. E em função de tudo isto, nesta formação nós chegámos aqui. Chegámos a uma outra palavra-chave que este livro aqui traz em grande força, que é a cultura de avaliação. As crianças avaliaram os workshops, avaliaram o seu próprio desempenho dos colegas, avaliaram o desempenho dos professores. Os professores avaliaram o seu, avaliaram o das crianças, avaliaram o do formador, avaliaram a formação. O formador avaliou-se a ele, avaliou a formação e depois houve monitorização externa feita pela Gulbenkian e há ainda, obviamente, uma avaliação da própria Direção-Geral de Educação, porque foi através da Direção-Geral de Educação que a formação foi realizada. Esta avaliação permitiu-nos que, quando partilhamos práticas, e portanto estes workshops, as planificações estão todas partilhadas, temos algum grau de certeza na qualidade dessas práticas e por isso partilhámos-las não só no sentido de saber a planificação e de saber como é que foi tudo foi desenvolvido e porquê, mas partilhámos também os produtos. No fundo são os produtos, cada workshop está ligado ao nosso canal YouTube e neste canal YouTube vocês encontram vídeos que no geral explicam como foi desenvolvido o workshop, porquê, quem o desenvolveu, em que é que consistiu o produto que desenvolveram e, portanto, aqui o casamento entre a literacia dos média e o STEAM. E chegamos assim a uma terceira palavra deste projeto, porque é um projeto Academia de Cidadania Digital, portanto a ideia é que o projeto começou em 19 e vai até dezembro de 22, mas uma ideia essencial do projeto tem a ver com a replicação. E a replicação nós aqui consideramos-la desde já a 2 níveis. Portanto, se nós com uma formação conseguimos fazer este projeto, conseguimos fazer estes workshops com estes resultados, eventualmente continuando uma lógica, portanto, um percurso temporal até dezembro de 22, tal vai permitir-nos, envolvendo os 29 professores, eventualmente mais alunos, vai nos permitir uma consolidação. E ao mesmo tempo nós queremos ir mais longe, queremos saber se é possível fazer melhor noutras regiões e se estes professores podem ajudar nessas regiões. E por isso queremos ir até Proença, temos Proença Nova, temos tudo articulado nesse sentido e aqui sim há um percurso geográfico e também exploratório que os 29 professores e professoras deste projeto nos ajudarão a chegar. E hoje é também um dia interessante porque publicamos pela primeira vez o nosso site que fala do nosso jornal. Eu partilharei este link em breve, mas para já eu passaria a falar com quem fez efetivamente este projeto no terreno. Nós temos connosco 4 das professoras que estiveram neste projeto e estão, a Carla Rodrigues, a Elizabeth Monteiro, a Paula Rocha e a Maria da Graça Lopes, a quem eu pedia se ligavam as câmaras, por favor, e agradeço que o façam. Ora bem, em relação a este projeto de STEAM e de literacia, começando pela Carla, que é a professora bibliotecária. Carla, as atividades, quer as do primeiro ciclo, quer outras, assumiram aqui uma lógica transdisciplinar.
parece que se enquadra muito naquilo que é o trabalho da biblioteca. O que é que te pareceu? Foi isso? Não foi? Teve que haver adaptações? Como é que isto foi feito? Ora, boa tarde a todos. Sem dúvida que esta formação teve um caráter transdisciplinar na forma como nós trabalhamos com as diferentes disciplinas, com diferentes currículos. Portanto, posso dizer que unimos aqui vários esforços entre alunos, os docentes, a biblioteca, portanto, como fonte de saber, de pesquisa, ajudou maioritariamente neste trabalho e unimos os nossos esforços e conseguimos, com esta transdisciplinaridade que envolve, portanto, aqui a biblioteca e as outras disciplinas, alcançar realmente aquilo que nós queríamos, não é? Portanto, no fundo foi a grande evidência que nós depois tivemos como foi o livro, não é? Este livro digital, e portanto a biblioteca está sempre dentro deste tipo de projetos nesta formação. Obrigado, Carla. De facto, a biblioteca tem sido essencial e a biblioteca que está na escola de primeiro ciclo, onde trabalha a Elizabeth. Elizabeth, os workshops de primeiro ciclo que foram desenvolvidos, por exemplo, recordo-me de um em que se fez uma maquete, as crianças fizeram uma maquete porque queriam o trânsito diferente em volta da escola e escreveram inclusive ao Presidente da União de Freguesias, ao Presidente da Câmara, mas mostraram em maquete como é que eles acham que o trânsito devia ser regulado. Houve também outros workshops, um deles recuperar materiais tanto reciclados para fazer outros trabalhos. O que é que pesou aqui mais nestes workshops? A literacia, era o filme, eles estavam mais preocupados com o filme, com o vídeo, digamos assim, ou de facto houve aqui ciência associada? Boa tarde. Não, o filme, eu acho que o filme não foi de forma nenhuma o mais importante na realização deste projeto, até porque o pressuposto era eles desenvolverem uma atividade que tivesse de acordo com o programa curricular, e eles já estão habituados a serem fotografados, a serem filmados para o jornal e para o Telecusco, e portanto eles não sabiam que iríamos mais tarde desenvolver portanto, um vídeo para publicar no YouTube. Neste sentido, parece-me a mim que foi mais importante o projeto STEAM, porque através do STEAM, para além de trabalhar competências que estão já definidas, também se desenvolve a competência artística, que é extremamente importante, desenvolve-se também a cooperação e o respeito entre pares, que também hoje em dia também é extremamente importante. E, portanto, o vídeo, no final, portanto, a parte dos mídia foi um acrescento à qual eles não estavam a contar e, portanto, aquilo que eu posso dizer é que quando eles viram os vídeos daquilo que fizeram e se viram pela primeira vez em televisão, portanto, foi muito engraçado e gostaram muito. Há aqui algo interessante ainda, Elizabeth, que é como a pandemia trocou as voltas ao projeto e à própria escola. Na formação acabámos por envolver colegas do segundo ciclo e, portanto, esses colegas do segundo ciclo acabaram por receber aqueles alunos que transitaram do quarto para o quinto ano. Como é que vocês viram essa transição? Houve ligação entre os colegas? Como é que as coisas correram? Como é que esses alunos, qual é que era a percepção desses professores de segundo ciclo relativamente aos alunos que já iam com um trabalho feito de trás? Bom, a percepção portanto, nós como professoras de primeiro ciclo ficamos extremamente orgulhosas de ver as nossas crianças continuar o trabalho que foi desenvolvido connosco, porque este projeto STEAM tem de facto início em 2019, mas acho que é importante dizer que nós já trabalhamos para a literacia dos média desde 2016, se não me engano, e portanto começou-se exatamente a desenvolver estes trabalhos com estas crianças no primeiro ano e, por exemplo, com os meus alunos ainda em jardim de infância. E, portanto, tem sido tudo uma progressão, têm sido todos trabalhados nesse sentido de melhorar e de pensar e, como dizia também o Secretário de Estado da Educação, exatamente de
tentar perceber o que é fundamental, o que é verdade e o que não é, e, portanto, tentamos trabalhar com eles nesse sentido, e, portanto, vê-los agora no segundo ciclo, tendo em conta o estado que tivemos o ano passado, portanto, em que estivemos todos confinados, e, portanto, tivemos uma grande parte do ano letivo sem os poder ver, e agora, portanto, vê-los a transitar para o segundo ciclo e continuarem um trabalho que foi implementado por todas nós, deixa-nos um grandíssimo orgulho e pronto. Portanto, Obrigado, somos Elizabeth. porque são nossos, né? São os nossos. Claro que sim, mas a ideia é mesmo essa, vocês trabalharam no terreno, é completamente diferente. Paula, Exato. e nesse terreno, Paula Rocha é a professora de Educação Especial, nesse terreno foram envolvidos todos os alunos, ou seja, é uma escola inclusiva, é um projeto inclusivo, é um STEAM e uma literacia dos média inclusiva. Portanto, esse projeto STEAM que havia, ou teve que haver adaptações, mas havia aqui alguma linha com, por exemplo, o Decreto-Lei 54/2018 ou não? Boa tarde. Claro que sim, que este projeto vai todo ao encontro do estabelecido pelo Decreto-Lei 54/2018, onde, pronto, nós temos que incluir todas as crianças e o trabalho desenvolvido em sala de aula com todas as crianças é um trabalho muito mais rico. Eles conseguem adaptar-se melhor e fazer as coisas de uma forma diferente. É sempre bom trabalhar em pares e pronto, isto favorece a participação das crianças de educação especial e na vida comunitária educativa. E houve vantagens em termos pedagógicos para estas crianças, digamos que, como nós costumamos dizer agora, que, portanto, alunos com necessidades de medidas de suporte à aprendizagem em função das suas condições específicas? Há vantagens pedagógicas do projeto ou não? Claro que sim. Nós aprendemos, todos nós aprendemos mais fazendo, não é? E este trabalho muito prático, como nós temos vindo a fazer com eles, envolve as crianças entre eles, mesmo entre eles, em grupo de crianças, porque normalmente também trabalhamos em grupo, desenvolve neles outras capacidades, outro desenvolvimento que os faz crescer, e isto é muito bom, claro. Ok, obrigadíssimo, Paula. E agora nós começamos, falo-os crescer, mas nós começamos dos pequeninos mesmo. Maria da Graça, os nossos pequeninos, como nós às vezes lhes chamamos, juntar artes e ciência em workshops para crianças de pré-escolar, parece, pelo menos para mim, que não sou de pré-escolar, parece-me algo difícil, mas foi possível, por exemplo, respeitar os interesses deles nesta área ou não? Olá, boa tarde a todos. Sim, completamente, porque jardim de infância é arte, não é? E a arte está em todos os dias, no nosso dia a dia, eles produzem arte. E o ligar às ciências é muito simples, porque através da participação, através deles fazerem, aí a ciência pode estar também em tudo aquilo que até numa parte de juntar terra e água, estamos aí na ciência, não é? Portanto, é tudo muito lúdico e através do lúdico eles estão a aprender. E sim, a parte da arte e da ciência cruzam-se muito bem no pré-escolar e praticamente, se formos a ver, podemos, a partir de muitas atividades que fazemos, ligar uma coisa à outra e irmos à descoberta e eles próprios descobrirem muito daquilo que fazem e estamos a ligar à ciência. As crianças do pré-escolar construíram os instrumentos e fizeram uma orquestra e interpretaram a marcha turca. As crianças estão a fazer hortas, fizeram uma série de outras atividades, porque houve diferentes atividades com diferentes professores, mas é muito interessante que quando as crianças pré-escolar foram chamadas à avaliação, havia aqui, elas fizeram de uma forma muito assertiva e, portanto, há pouco dizias que é tudo de uma forma muito lúdica, mas eles pareciam muito assertivos quando fizeram essa avaliação do workshop. Sim, é verdade. É claro que nós temos que repensar às vezes um bocadinho da avaliação, porque eu falo da escola onde estamos, não é? Porque nós tínhamos meninos muito pequeninos, tínhamos meninos de 3 anos e de certa forma há avaliações que são muito diferentes em relação às crianças mais novas, das crianças de 4 a caminho dos 5 anos, não é? Mas elas sabem muito bem aquilo que
que estão a fazer, o como avaliar e se gostam ou não gostam realmente das atividades que fazem. E eles são muito verdadeiros. E depois, todo o desenvolvimento, a nossa atividade teve a ver com a construção de instrumentos e de formarmos uma orquestra, mas tudo começou pela parte da busca de um livro, e aí está a descoberta do mágico, não é? E da forma lúdica deles entrarem nessa atividade. Da construção da orquestra, da construção de instrumentos. E tudo isso está ligado e eles sabem perfeitamente avaliar e sabem seriar muito bem aquilo que gostam e aquilo que não gostam. E aí nós conseguimos aí fazer a avaliação da atividade na totalidade, porque eles, quando não gostam, eles dizem mesmo, eu não gosto porque isto é assim, assim, assim. Isso é muito interessante, Maria da Graça, obrigado, porque eles de facto foram assertivos e foram honestos, digamos assim. Sim, sem dúvida, isso, todos os dias isso acontece. Obrigadíssimo. Obrigada. Muito obrigado a vocês as quatro por terem participado neste pequeníssimo debate sobre o trabalho que o livro fala. E um livro que é possível por causa de um projeto, e esse projeto é possível por causa da Fundação Carlos Gulbenkian, que cofinancia este projeto e que aqui está representada pelo diretor do Programa Conhecimento, o Dr. Pedro Cunha, quem eu agradeço, e eu perguntava desde já, doutor, como é que se enquadra esta microcélula, que é este livro e esta academia, no grande corpo que são as academias da Gulbenkian do Conhecimento? Olá, muito boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite e antes de mais muitos parabéns às professoras, aos professores e às crianças e à equipa técnica liderada por si, Vítor, que produziu este livro. É uma obra admirável e espero que seja cada vez mais frequente, que se comecem a registar as práticas vividas nas salas de aula em que as crianças lideram do princípio ao fim. São raras e são muito boas e por isso tenho um enorme prazer em estar aqui. Relativamente às academias, as academias são uma rede de 100 projetos espalhados por todos os distritos do país, que neste momento envolvem mais de 30 mil crianças e jovens, e estes 100 projetos partilham duas características. A primeira é que partem de um conjunto de perguntas fundadoras, e algumas delas até já foram referidas hoje. A primeira pergunta é como é que nós podemos ajudar as crianças e os jovens a lidar com a incerteza, com a mudança, com a diversidade. A segunda pergunta é como é que os podemos ajudar a gerir tensões e dilemas. E a terceira é como é que podemos ajudar a desenvolver competências que são necessárias para transformar o mundo. E as competências associadas às literacias, às várias literacias, entre as quais as literacias do mídia, são precisamente uma das respostas a estas três questões que eu acabo de levantar. Cada uma destas 100 academias, ou de cada um destes 100 projetos, trabalha com crianças, enfim, grosso modo, dos 3 anos de idade aos 25 anos de idade, e foca-se em 7 competências transversais, que estão também previstas no perfil do aluno à saída da escola obrigatória. Uma delas é a competência da comunicação, a outra a da adaptabilidade, o pensamento crítico, o pensamento criativo, a resiliência e a resolução de problemas. Este vosso projeto tem a felicidade de juntar várias destas competências, portanto, vocês procuram obter resultados em várias destas competências, mas fazem-no de uma forma metodologicamente muito rigorosa. Portanto, há uma avaliação bastante rigorosa da forma como estas competências são desenvolvidas. E eu, quando digo rigorosa, não estou a falar de testes nem de avaliação sumativa. A avaliação formativa é muitíssimo rigorosa. A avaliação diária e cotidiana é muitíssimo rigorosa. E, portanto, todas estas academias têm essa característica também em comum, que é todas elas avaliam de forma muito aprofundada o resultado das suas intervenções para que consigamos todos aprender mais, melhor e conseguir tentativamente responder a esta pergunta, que é como é que conseguimos preparar as crianças e jovens para esta enorme incerteza, para esta mudança acelerada. Doutor, se me permite, gostava de colocar aqui numa outra questão, que em termos de algumas academias trabalham com metodologias de referência e outras estão a desenvolver metodologias de referência, ou que podem vir a tornar-se metodologias de referência. A pandemia, de alguma forma,
prejudicou esse trabalho ou alterou esse trabalho? Alterou prejudicando. Ou seja, pronto, não vou pisar o molhado, não é? Isto alterou-nos muitas as voltas, deu-nos, enfim, criou-nos muitas dificuldades, e estas não são as principais dificuldades são de saúde e são de quem passou a estar numa situação social muito difícil, e esse para mim é o primeiro impacto. Depois, estas intervenções de facto sofreram muito, porque baseiam-se sobretudo na relação, baseiam-se sobretudo na presença e na proximidade. É assim que os seres humanos crescem melhor, é assim que aprendem, é com o poder das histórias e com o poder das conversas como estas que estamos aqui a ter. E, portanto, nós tivemos mais dificuldade em aprender uns com os outros nestes últimos ano e pouco. Também quero dizer que alguns projetos tiveram de se reinventar. E, como disse muito bem, há projetos que são a replicação de metodologias que já tinham funcionado, por exemplo, no caso pré-escolar, os Incredible Years, que estão em Portugal por via da Universidade de Coimbra. Enfim, são replicação e adaptação de projetos já conhecidos, mas mais de metade das academias são projetos completamente originais, como este. E estes projetos originais tiveram de, mais uma vez, se reinventar. Passar para o online, passar para o híbrido, passar, enfim, para pomos correio, porta a porta, enfim, tiveram, eu não estou a brincar com os pomos correio, rádios locais, enfim, tudo o que se conseguiram lembrar para conseguir chegar às crianças e aos jovens. E, de facto, aprendemos muitíssimo também. Portanto, neste momento, acho que estamos todos muito melhor preparados para outras situações que eu espero que não venhamos a viver. Certíssimo. Doutor, muito obrigado por ter estado nesta apresentação do Fazer o Mundo Inteiro. Agradeço imenso essa disponibilidade e a partilha interessantíssima que faz connosco. Estamos a falar de 100 projetos e mais de 30 mil crianças. E dito isto, eu passaria agora a palavra ao Sr. Diretor-Geral da Educação, o Dr. José Vítor Pedroso, que nos honra com a sua presença, que fez o prefácio do livro, o Dr. Pedro Cunha fez a nota de abertura e que portanto, tornou o livro possível. E, portanto, o que eu gostaria de lhe perguntar, se me permite, é que, em que medida é que este livro, este projeto, se enquadra em algo muito grande, que é a política educativa, portanto, que é exercida pela DGE e pelo Ministério da Educação em geral. Muito boa tarde a todos e a todas. Eu antes de responder diretamente à questão, gostaria de cumprimentar as professoras aqui presentes e a sua partilha e o seu empenhamento neste projeto e expressaram o gosto que tiveram e o envolvimento e o profissionalismo que dedicaram ao projeto e quero felicitá-las por isso. E todo o agrupamento de escolas em que trabalham. Como aqui foi falado, estas duas áreas, as duas áreas em que o projeto se desenvolve, por um lado a educação pós-média e por outro lado o trabalho nas áreas STEAM está muito centrado em duas prioridades do sistema educativo português. Não as únicas, claro, mas duas. A educação para a cidadania, a educação pós-média faz parte de um dos domínios da educação para a cidadania e, portanto, é trabalhado obrigatoriamente em todas as escolas portuguesas e, portanto, este trabalho que foi feito, esta possibilidade de partilha de práticas, este testemunho que aqui fica passado a livro, chamemos assim, é com certeza muito útil para as outras escolas, para os outros professores, e este exemplo que este projeto nos traz, e aqui uma palavra de agradecimento à Fundação Gulbenkian, que colabora sempre nos bons projetos da área da educação. É um marco para esta capacidade de passar e de manter os projetos que se realizam na escola e de mantê-los escritos, passá-los, poder haver reflexão à volta dos projetos e assim poder servir como exemplo, prática a partilhar com outras escolas. A outra área, a área STEAM, é uma área também importante em toda a Europa, em todo o mundo, diria eu, e também em Portugal, uma área que é fundamental. Estas
5 áreas das ciências, tecnologias, engenharias, artes e matemática são áreas fundamentais para o desenvolvimento económico dos países e daí a prioridade que é dada a estas áreas em todos os sistemas educativos. Nós lançámos já há cerca de 2 anos os clubes Ciência Viva exatamente com estas áreas e com estas prioridades. Eu não sei se o agrupamento de escolas que participou neste projeto tem um clube de Ciência Viva. Se não tem, eu convido-os a poderem participar, dado que depois são apoiados, financiados, fazem parte de uma rede de escolas com clubes de Ciência Viva e parece-nos que é uma forma também de poderem participar nessa rede que pretendemos construir. Fiquei muito contente de ouvir que a participação da biblioteca da escola as bibliotecas são centros de recursos dentro de cada escola, não só o recurso tradicional do livro, mas de um conjunto de recursos que servem desde o pré-escolar ao ensino secundário e, portanto, esta participação da biblioteca é um marco e eu acho que é um exemplo para outros projetos que se venham a desenvolver. Por falar nisso, eu, para terminar, gostaria de sublinhar uma das referências que aqui foi feito, que é a possibilidade de replicação deste curso, desta formação, para outras zonas do país, para outras escolas. Eu acho que é um dos produtos positivos deste projeto, é que os próprios professores deste agrupamento poderem participar agora na replicação para outras escolas, para outras zonas geográficas e assim criar uma rede mais vasta de trabalho colaborativo entre professores. O livro é um produto excepcional, eu já o tive a ler, pela variedade de exemplos e pela variedade de práticas que são partilhadas e recomendo a toda a gente que esteja a nos ouvir a poder consultar o livro e também a tentar replicar na sua escola estes exemplos. Portanto, muitos parabéns, Vítor Tomé, muitos parabéns a todos os professores e a todos os envolvidos no projeto. E muito obrigada à Fundação Gulbenkian. Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral, muito obrigado, Dr. Pedro Cunha, obrigado, Maria da Graça, Elizabeth, Paula e Carla, e obrigado àqueles 410 que vocês conhecem melhor que eu, e, portanto, penso que estão, assim, criadas as condições para continuarmos a fazer o mundo inteiro, como diz o aluno que deu o título a este livro, um aluno do 2º ano do 1º ciclo, mas é preciso dar mais mundos à escola e à educação, mundos a juntar a este mundo, não é assim, Daniel Catalão? Passo-te a palavra. Muito bem, Vítor, também, fantástico. E nós continuamos aqui a subir. Obviamente, percebe-se também que é pelo final do dia as pessoas vão chegando e vão se juntando a nós. Realmente, precisávamos de um auditório bom para nos juntarmos todos, se fosse fisicamente. Vamos avançar para o seguinte painel e agora vamos então para a apresentação dos filmes Cidadania 5G. A Susana Tavares vai-nos fazer aqui agora também essa apresentação da Direção-Geral da Educação, em conjunto com a Filipa Matos, professora da Associação do Agrupamento de Escolas João da Rosa, e também com as alunas a Yara Batista, a Maria Inês Rocha e a Sara Paula, alunas desta escola. Susana, vamos então a isso. Boa tarde a todos. Aquilo que nos traz cá hoje é mesmo este intuito de partilha e de mostrar que, de facto, podemos crescer todos em conjunto. A Cidadania 5G é um projeto que é lançado hoje e que resulta de uma aposta que houve por parte da Direção-Geral da Educação e que tem havido e continua a haver no âmbito da formação e, em concreto, da formação de literacia para os média. Apontámos aqui este período 2018 a 21, onde tivemos esta turbulência e não sabemos quando ela terminará, de alteração de presencial para online, mas onde conseguimos, portanto,
participassem nestas formações 378 professores, e sentimos também, tanto professores como formadores, que estas formações não podiam ficar fechadas ou ficar só na escola, e isto porque destas formações resultaram projetos de literacia mediática nas escolas bastante interessantes, e o objetivo que este projeto tem na sua essência é realmente partilhar estas práticas, mostrar como se faz. Não no sentido de ser, portanto, uma amostra de receitas, mas sim uma amostra de, como costuma dizer o meu chefe, de práticas com forma. Para esta apresentação foram convidadas, portanto, tanto a professora como umas alunas que estiveram envolvidas neste projeto. Também queríamos alunos, mas eles não estavam disponíveis hoje, por isso pedimos desculpas por esse pormenor, mas vamos contar com a participação da professora Filipa e de duas alunas. Uma delas ainda não conseguiu chegar, mas vamos ver se ela ainda consegue chegar a tempo, a Yara, a Maria e a Sara. E antes de lhes passar a palavra, vou apresentar-vos um excerto de um pequeno vídeo, de um dos vídeos que está nesta lista de vídeos que foi integrada no canal YouTube da Cidadania. Portanto, é a lista Cidadania 5G. Se vocês forem ao canal YouTube da Cidadania, vão encontrar esta lista, e vou passar-vos um pouco deste vídeo e, após este vídeo, passo a palavra à professora Filipa e às alunas. Vou então passar o vídeo. O Jornal Ria Azul foi um projeto que começou em 2019, após a Oficina de Formação, Literacia dos Média e Jornalismo. O projeto, realizado no âmbito da flexibilidade curricular, estava fortemente centrado no conceito de comunidade educativa, estabelecendo ainda parcerias com entidades e jornalistas. A primeira edição do Jornal Ria Azul foi em papel e visou sensibilizar a comunidade educativa para o desenvolvimento de uma literacia do oceano. As atividades e visitas de estudo foram planeadas de acordo com o projeto. Depois, os alunos dividiram as tarefas e criaram as secções: audiovisual, Somos Escola Azul, Desporto da Ria, Entrevistas do Mar, Ideias Formosas e Notícias Azuis. No segundo ano letivo, a redação do jornal divulgou o seu trabalho junto às escolas do primeiro ciclo do agrupamento. Porém, com a chegada da pandemia, a redação teve que se adaptar a uma nova realidade e criámos um canal na Google Classroom, onde todas as sextas-feiras discutíamos acerca do desenrolar do nosso projeto. Neste espaço, chamado Building Bridges, os alunos criaram conselhos com vista a combater a desinformação em tempos de Covid-19. O debate foi posteriormente alargado a outras turmas. No ano em que somos finalistas, decidimos transportar o nosso projeto para o mundo digital. No site do Jornal Ria Azul poderão encontrar uma história, a história de como uma redação se adaptou a uma pandemia. Vou parar por aqui, deixo-vos aqui a semente para partilharem, quem participou nestes projetos, partilharem connosco as suas práticas, e passo a palavra à Filipa, à Yara, à Inês e à Sara. Obrigada. Olá, obrigada eu, Susana. Eu gostava, se calhar, de começar por dizer que quando começámos este projeto, há 3 anos atrás, lembro-me de ter tido uma conversa com uma das formadoras, a Isabel Neri, durante a formação, e a minha dúvida era como é que deveríamos começar este projeto, se é em papel ou em formato digital. E hoje não posso estar mais feliz por termos começado com o papel, especialmente depois de todas as transformações que a pandemia trouxe para as nossas vidas e para a vida dos nossos alunos. A vivência prévia que esta turma teve e irrepetível enquanto uma redação no mundo real naquele primeiro ano acabou por ajudá-la a enfrentar com criatividade e segurança os desafios que seguiram nos segundos anos, portanto no ano passado e ainda este ano.
O projeto proporcionou a continuidade de um canal seguro e inclusivo de comunicação entre os alunos, mas também entre os professores e os alunos, fortaleceu laços no mundo real e virtual a quando da pandemia e permitiu que estes alunos trabalhassem em diferentes formatos e situações perante colegas, profissionais e públicos diferentes. Mas melhor do que eu para falar sobre isso, temos aqui uma aluna que é também jornalista do jornal Ria Azul, que é a Sara, e que pode então comprovar exatamente isto que eu estou a dizer. Sara, queres partilhar as tuas vivências sobre o jornal? Claro, o Jornal Ria Azul foi um elemento que esteve presente nas nossas vidas, e ainda está, durante muito tempo, e foi fundamental no nosso crescimento como alunos, principalmente porque ajudou na maneira como aceitávamos e lidávamos com opiniões diferentes, porque nós nunca tínhamos tido muita facilidade em lidar com isso, nós não sabíamos como é que a partir daquele choque de ideias podíamos tirar informações cruciais para criarmos novos projetos e criarmos coisas inovadoras, então foi talvez a parte mais difícil e engraçada da nossa jornada. Também ajudou no nosso melhor desenvolvimento em projetos online, porque principalmente durante esta pandemia foi muito difícil para nós percebermos como é que podíamos usar novas plataformas e novos meios para criar projetos diferentes do que estávamos acostumados, então foi mesmo muito importante perceber como é que podíamos criar coisas novas através de um simples telemóvel ou do computador. Também ajudou com que a nossa turma se unisse imenso, porque nós nunca fomos tão unidos como somos agora. Antes, se alguém tivesse dificuldades, tinha de as passar sozinho. Agora, se alguém tiver dificuldades, todos nos unimos para ajudar aquela pessoa e tornar aquela dificuldade numa coisa digna de nos lembrarmos. É por isso que este jornal se tornou muito mais que um jornal. Isto serviu para mostrar que a nossa turma é praticamente uma redação, porque todos nós nos completamos com maneiras totalmente diferentes umas das outras, então realmente é muito bonito ver isso. E ajudou-me principalmente muito a mim, porque como eu quero seguir jornalismo no futuro, ajudou-me a passar por situações únicas e inesquecíveis, e ainda mais engraçado esse facto, porque como eu quero seguir jornalismo, esta experiência toda ajudou-me a ter a certeza do que eu queria fazer quando fosse mais velha, abrindo-me os olhos para novos horizontes e para ter a certeza de que o que eu queria fazer era jornalismo. Obrigada, Sara. Outra característica deste projeto, e que também foi um pouco surpreendente e que se foi desenrolando ao longo do tempo, foi o facto de ter possibilitado a integração de outros projetos, nomeadamente projetos internacionais, através da nossa entrada na rede de escolas democráticas do Conselho da Europa e a nossa participação também no projeto de cidadania digital, com uma escola fora de Portugal, a Escola de Niegos, no Kotor, no Montenegro, expandindo assim também a rede que este jornal tinha para além das fronteiras nacionais num período em que tudo estava a ser fechado. Inês, a minha questão para ti é, podes explorar um bocadinho mais como foram importantes estas pontes que se criaram com o estrangeiro? Sim, professora. Através do nosso projeto de redação, presencialmente e à distância, tivemos a oportunidade de desenvolver outros projetos complementares, nacionais e internacionais, tendo nós participado na maioria deles. Fomos uma das vozes dos 7 dias com os média, sem sair de casa, participámos no caso de estudos português e em conferências importantes do Conselho da Europa, onde tivemos que falar em inglês, e isto foi algo que nos ajudou bastante na comunicação, por termos de falar em frente de várias pessoas, especialmente numa língua que não era a nossa língua nativa. E o nosso projeto com a Escola de Niegos, no Kotor, Montenegro, em que todos nós desenvolvemos várias habilidades sociais e digitais. Penso também que estas atividades permitiram dar mais voz aos alunos e adolescentes, até em confinamento, porque conseguimos expressar a nossa opinião sobre diversos assuntos e representámos os estudantes portugueses na conferência do Conselho da Europa, Students' Voice During the Pandemic. Ter o privilégio e a oportunidade de ter a nossa voz a expressar as nossas opiniões foi algo que conseguimos através deste projeto e é algo importante e que todos os alunos deviam sentir um dia. A oportunidade de poderem expressar a sua própria voz em questões que interessam. Obrigada, Sara. Podemos perceber que este projeto acabou por ser um projeto transversal, ensina os média, com os média e para os média. E a minha questão para ti, Inês,
seria, achas que projetos como este devem fazer parte da escola do futuro, depois da pandemia? Sim, professora. E falando em nome da minha turma, todos nós iremos com certeza guardar esta experiência nas nossas memórias e recordá-la no futuro, porque foi de veras algo que nos fez crescer bastante, não só como alunos, mas também como pessoas, abriu-nos novos horizontes e deu-nos uma certa responsabilidade. E, na minha opinião, o futuro necessita de mais projetos como estes, algo diferente, inovador, porque o que será do futuro sem mentes inovadoras? Exatamente, exatamente, Inês, o que será do futuro sem mentes inovadoras e sem os mais novos. É por isso que eu gostava de terminar dizendo que quando era pequena, quando tinha a idade destas minhas alunas, tive a oportunidade de conhecer grandes redações, como a do DN, por exemplo, e não posso deixar de me emocionar por estar hoje a falar de um projeto que se sustentou todo ele numa redação. Vou terminar dizendo que os projetos bem-sucedidos não emergem por si só em períodos de crise. Os projetos resilientes às crises são aqueles que nos recordam os laços emocionais que nos prendem à comunidade e à sociedade, com a expectativa de que qualquer atividade que se faça, mesmo online, será a parte que nos levará de volta ao mundo real. Obrigada por esta oportunidade e feliz dia da liberdade de imprensa. Muito bem, não sei se a Susana quer acrescentar mais alguma coisa, se não, continuávamos, foi excelente. E é sempre uma... Muito bem. E é sempre uma emoção ver os jovens empenhados nestes projetos, com toda esta dinâmica, com esta capacidade comunicativa. É absolutamente fantástico e também um incentivo para nós próprios profissionais da área. Avançamos então, sem mais delongas, agora a palavra para o Sérgio Gomes da Silva. Vamos à apresentação do SiteLab, o Sérgio Gomes da Silva, Diretor de Serviços de Relações Internacionais e Comunicação da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros. Boa tarde, Sérgio. Muito boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Vou pedir-vos só um segundo, vou partilhar o meu ecrã para facilitar aqui a comunicação. Ora bem, muito bem. Mais uma vez então, boa tarde, o meu nome é Sérgio Gomes da Silva, sou Diretor de Serviços de Relações Internacionais e Comunicação da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros e coordenador do grupo de trabalho a que foi dada a incumbência de desenvolver um acervo de recursos que permitam aos professores e aos educadores trabalhar as matérias da literacia mediática com os seus alunos e educandos. Este foi um projeto de iniciativa, ou este é um projeto de iniciativa dos senhores Estados de Estado do Cinema, Audiovisual e Média e Adjunto e da Educação, tendo sido constituída uma rede de parceria, um grupo de trabalho para o efeito, constituído por algumas das entidades que mais têm envolvido em Portugal na promoção da literacia mediática, bem como de peritos. O desenvolvimento da solução tecnológica propriamente dita foi possível contando com o apoio da Associação DNS.pt, que generosamente aceitou disponibilizar os recursos para o lançamento do sítio na internet que suportará este conjunto de recursos. Temos aqui uma imagem do que será a página de entrada deste sítio de internet. Já vamos à parte dos recursos propriamente ditos, mas permitam só chamar-vos a atenção, bom, desde logo aqui para o separador, a entrada de menu, onde futuramente poderão ser encontradas informações sobre o projeto, sobre o grupo de trabalho, enfim, sobre a literacia mediática, mas em particular para os separadores de blog e de fórum. E isto porquê? Porque além dos recursos que serão disponibilizados pelo grupo de trabalho, é o objetivo, é a ambição, criar uma comunidade que ela própria partilhe conhecimento e que sirva como motivação para que estas matérias sejam cada vez mais tratadas pelos professores e pelos educadores. Para o desenvolvimento deste sítio foi importante fazer um trabalho prévio de conceptualização para que os recursos, a vastidão de recursos existentes, possa ser organizada e facilmente apreendida pelos seus utilizadores. Tem aqui um conjunto, digamos assim, das áreas ou categorias em torno das quais a informação será disponibilizada. Naturalmente, nesta conceptualização
foram usados os referenciais de literacia para os média da Direção-Geral de Educação e da Rede das Bibliotecas Escolares, bem como os principais documentos de referência internacionais nestas temáticas. O acesso aos recursos poderá ser feito por várias vias, mas desde logo uma delas passa precisamente pelo acesso através das várias categorias e dos atributos que serão associados a cada um dos recursos que são disponibilizados. Tem aqui uma imagem da página que é acessível através do separador recursos, e aqui se pode ver que no acesso a cada um dos conteúdos se pode selecionar desde logo as áreas de que vos falei inicialmente, mas também outros atributos como o nível de ensino em que se quer trabalhar a matéria com os alunos, o tipo de recurso, se estamos a falar de um recurso audiovisual, de um recurso escrito, de uma atividade, a língua ou também as etiquetas. A arrumação em áreas só por si pareceu que não era suficiente, porque ainda assim o conjunto de conteúdos em cada área seria muito grande, e daí que um dos trabalhos que vem sendo feito é a definição de etiquetas que permitam um acesso mais rápido aos conteúdos, naturalmente, em vez das 10 categorias, ou além das 10 categorias que permitem essa organização da informação, teremos, enfim, à volta de 50 etiquetas, e que com o passar do tempo poderão ir sendo acrescentadas outras em função das necessidades. Naturalmente também será possível fazer o acesso aos conteúdos através de pesquisa direta. Mas uma vez visualizados os resultados, os recursos disponíveis em função daquilo que se pretende, seja através da pesquisa, seja através dos vários atributos da informação, e selecionado um conteúdo, esse é encaminhado para uma página onde consta, digamos assim, uma espécie de ficha técnica do recurso, onde consta a sua imagem, o seu conjunto de atributos e também o acesso ao conteúdo em si. Na maior parte dos casos, os conteúdos não serão alojados neste sítio. Este sítio é, digamos assim, o que permite aos professores, de forma rápida, fácil, chegarem aos recursos, mas não tem como propósito armazená-los. Em alguns casos específicos fará isso, em alguns estão a ser desenvolvidos alguns recursos especificamente em função das lacunas que são detectadas, mas só nesses casos, digamos assim, excepcionais. A ideia é que os recursos sejam acedidos a partir das páginas das instituições ou dos projetos a partir dos quais foram criados. Eu vou-vos mostrar uma visualização, um pequeno filme que permite ter uma percepção da navegação que será possível fazer a partir ou neste sítio. Só um segundo que eu vou voltar a partilhar a minha imagem. Penso que já me conseguem ver novamente. Gostaria de dar ainda nota que este site será lançado a tempo de os recursos poderem começar a ser usados no próximo ano letivo.
E também gostaria de deixar o desafio aos professores que estejam a acompanhar este nosso evento para que, uma vez tornado público, se registem, participem no fórum e também contribuam com conteúdos para o blog, porque acho que este pode ser de facto uma das grandes mais-valias, criarmos uma comunidade de professores e educadores que se interessam por estas matérias e que de forma proativa nos ajudem a tornar a temática ou as temáticas da literacia mediática cada vez mais tratadas nas escolas e com os alunos. Muito obrigado. Bem, Sérgio Conceição, muito obrigado. Estamos aqui já em pulgas para começar então a usar esse site que será de facto o leme e a bússola para todas estas questões, com certeza. Antes de avançar então para a fase seguinte, queria deixar só aqui uma nota, porque a Isabel Narico tem estado sempre envolvida também profundamente nisto. Queria transmitir os parabéns aqui à professora Filipa Matos e às alunas pelo entusiasmo e qualidade com que se dedicaram ao projeto e que são uma inspiração para todos nós. De resto, também já tinha realçado isso mesmo. Avançamos então agora para a seguinte intervenção, a literacia dos média e cidadania digital, desafios futuros. Ora, a palavra vai ser então do chefe da Divisão de Política Educacional do Conselho da Europa, Michael Remert. The screen is yours. Thank you very much. Muito obrigado. Muito obrigado pelo vosso convite para este evento muito interessante. Tem sido fascinante ver todos estes produtos e estes filmes que vimos até agora. Eu sou o chefe da Direção de Serviços do Conselho da Europa e gostaria de dizer algumas palavras acerca do Conselho da Europa, que promove a democracia e os direitos humanos. Foi fundado há mais de 70 anos, em 1949. Há muitos de vós recordarão do Tribunal dos Direitos Humanos, mas há outros setores que se incluíram, como a educação, onde eu trabalho, que hoje tem 47 membros. O Conselho da Europa é uma instituição independente da União Europeia. Agora, no Conselho, na educação, desenvolvemos várias ferramentas. Em 2010, a educação para 8 anos mais tarde, em 2018, o quadro de referências para as competências da democracia foi publicado pelo Departamento. Eu conheço a estratégia portuguesa para a educação para a cidadania e o perfil dos estudantes por causa dos documentos que foram publicados em 2017 e gostaria de ter esta oportunidade para congratular o Ministro da Educação para este grande trabalho, para o Estado da Arte, porque foi buscar os elementos-chave das recomendações que seguem as organizações da Europa e a nível global. Hoje, estamos a atravessar tempos difíceis com o Covid-19, uma crise que é sem precedentes, com impactos sem precedentes, e isto domina a política pública e os debates nos média. No entanto, as outras crises do nosso mundo não desapareceram. As mudanças climáticas, o aumento do populismo e as tendências autoritárias em alguns estados da Europa, e com eles vieram outros desafios, com as notícias falsas e a desinformação. É por isso que é tão importante que os cidadãos tenham uma série de competências-chave e que estas incluam um entendimento crítico, empatia, eficácia, flexibilidade e adaptabilidade, mas também a tolerância para a ambiguidade e também uma mentalidade civil. Um segundo efeito da Covid
é que amplificou o ambiente digital e a tecnologia nas nossas vidas. Nesta perspectiva, o domínio dos instrumentos digitais tornou-se essencial para a inclusão social e económica. No entanto, não devemos esquecer que os cidadãos têm também a necessidade de analisar de forma crítica e analítica, compreender e perceber a relevância da abundância e da grande quantidade de informação que existe na internet. E é aqui que a literacia para os média e para a cidadania e a educação para a cidadania entram. No Conselho da Europa, o projeto para a educação para a cidadania foi lançado em 2016 como resposta à transformação digital e às transferências das competências para a era digital. Este projeto é suportado por outros projetos e o atual enquadramento. Este quadro quer dar as ferramentas para que as pessoas possam defender as suas responsabilidades e para promover os direitos humanos e o Estado de Direito, não só pelo lado no ambiente físico e digital. Os elementos principais têm a ver com as competências, que são definidas como a mobilização e as atitudes, aptidões e entendimento. Estas competências podem ajudar a responder aos desafios e oportunidades que nos são apresentados num determinado contexto. Os nossos sistemas de educação não devem só preparar os estudantes para o futuro, mas dar-lhes as ferramentas para que possam moldar o futuro. Temos que ultrapassar a fixação no conhecimento, que tem sido a tradição no ensino. Isto é não só incompleto, mas pode ser também perigoso. A definição tradicional daquilo que nós aprendemos é o que nós percebemos e conseguimos fazer. Para as nossas competências, juntamos outro elemento. Não é só aquilo que conseguimos fazer, mas aquilo que queremos fazer. E, por extensão, ligar aquilo que nós nos queremos abster de fazer. Esta dimensão ética, sem esta educação, que tem que incluir a educação para a cidadania. Olhando para o nosso projeto, tem como objetivo dar as condições para as crianças e jovens para contribuírem de forma positiva e envolvendo-se as tecnologias digitais, para participar ativamente e responsavelmente em atividades sociais, estar envolvidas na aprendizagem ao longo da vida, de modo formal e informal, e também para estarem comprometidos para defender a dignidade e direitos humanos. Conceptualizar tudo isto, desenvolvemos 10 domínios digitais. Este enquadramento pode ser importante para desenvolver as competências para abordar o ambiente digital. Estes 10 domínios estão divididos em 3 clusters: estar online, o bem-estar online e os direitos online. Vou entrar em algum detalhe sobre isto em alguns minutos, mas primeiro gostaria de dizer que os mídia e a informação para a literacia é um destes 10 domínios, que se refere à capacidade das pessoas interpretarem os média digitais e entender criticamente o seu conteúdo, mas é também para possibilitar expressar-nos através dos meios digitais. Ao dominar a literacia para os média,
conseguir-se através da educação. É essencial ultrapassar, ser só capaz de utilizar um determinado meio ou ter informação sobre algum assunto. Um cidadão digital tem que manter um olhar crítico e participar ativamente na sua comunidade. O pensamento crítico é importantíssimo para manter, para nos ajudar a desenvolver projetos, encontrar informação, criar as nossas ideias e muito mais. Com a quantidade de informação e informações erradas que estão online, os média e a literacia em informação é uma capacidade importante que temos que desenvolver. Todos sabemos que a mensagem pode ficar viral ao fim de 1 hora e o que é falso pode ser repetido até que as pessoas acreditem. Neste ambiente, aqueles que têm capacidades de literacia conseguirão decidir o que é verdadeiro e responder a questão, responder a questões no meio destas informações todas que estão disponíveis nos média. Os motores de busca revolucionaram a maneira como nós encontramos informação, mas é preciso que as pessoas entendam que por detrás disto estão algoritmos que podem não ser neutros. Os motores de pesquisa foram criados com vários objetivos. E se olharmos para a informação e para o mundo da informação, a palavra-chave é diversidade, como o secretário de Estado de Costa disse à abertura deste evento. Podemos utilizar a informação de várias maneiras e os produtores de mídia têm que estar cientes disto. Até notícias que podem ser verdadeiras passaram por um filtro editorial que seleciona um evento entre um número infinito de eventos que ocorreram no mundo. Quando os mídia tentam atrair as pessoas, por vezes, de uma forma sensacionalista, desacreditando, levando àquilo que se chama de infotainment. Em vez de ser uma história sobre solidariedade e fraternidade, as redes noticiosas vão preferir acidentes, morte e violência. Por isso, para além da verdade das notícias, as crianças e todas as pessoas devem ser capazes de perguntar por que é que os média se centraram nas catástrofes. Como é que isto influencia as políticas? Que ideologias estão aqui por trás? Por isso, há muito abaixo da superfície. E só com literacia para os média é que seremos capazes de diferenciar e separar e preparar o consumidor de informações. Como eu prometi, vamos voltar para os 10 domínios. Estar online é o primeiro cluster, tem 3 domínios que se ligam com as competências que têm a ver com o acesso à sociedade digital. Os 3 domínios são a inclusão, aprender e criatividade, e o terceiro, média e informação para a literacia, que já aqui abordamos. Segundo, o bem-estar online envolve 3 domínios. É aqui que temos a importância da ética e a empatia, da saúde e bem-estar, e o gerir a nossa própria presença online e comunicação, e em que quase todos os jovens têm presença online.
O terceiro cluster tem a ver com os direitos online, está relacionado com 4 competências: responsabilidade em sociedades complexas no contexto dos média. Tem a ver com a participação ativa, com direitos, mas também com responsabilidades, com a privacidade e segurança. E, finalmente, tem a ver com o entendimento do consumidor online. Este é o enquadramento conceptual da nossa educação para a cidadania, do nosso projeto. Gostaria de vos dar alguns dos resultados do nosso projeto. Há o nosso livro, que está disponível em várias línguas, incluindo em português, e aqui gostaria de agradecer a Susana Tavares, que fez a revisão da versão portuguesa do nosso livro. Em 2019, o Comitê de Ministros adotou uma recomendação e pouco tempo depois houve uma conferência europeia dos ministros da educação, onde a declaração sobre a cidadania digital europeia foi adotada. E há também os nossos promotores, a nossa rede de promotores, um grupo muito dinâmico. Mencionei a Susana como o elemento português. Com o Covid e com o fecho em casa, os planos de aulas ajudaram os alunos a discutirem temas como cyberbullying, as notícias falsas, falarem sobre até mesmo as compras éticas. Promovemos também projetos com as escolas em 5 países, em cerca de 50 escolas, incluindo em Portugal. E creio termos ouvido pelo menos um destes projetos na primeira parte da nossa sessão. Vamos para outros passos do projeto. Estamos a criar uma nova plataforma de ensino para treino de professores sobre a educação para a cidadania digital. Há um módulo e linhas mestras para desenvolver cursos que estão a ser finalizados para adaptar e localizar o treino às situações e ao contexto em que vivem. Temos o nosso sítio de internet e parte deste website vai ter novos recursos de vários países e em várias línguas. Isto vai ser um tesouro de recursos para as aulas. E, finalmente, começamos agora a trabalhar na inteligência artificial, na educação, algo que ainda não iniciou verdadeiramente, mas tenho a certeza que nos próximos 5 anos teremos um tipo de revolução com novas ferramentas que irão ajudar os professores a delegar algumas das suas tarefas em inteligência artificial, mas também para personalizar as ferramentas para alunos com necessidades especiais. Estamos a trabalhar com outros departamentos em que cada um deles irá desenvolver e replicar estes projetos de inteligência artificial. Isto leva-me ao fim da minha intervenção. Muito obrigado pela vossa atenção. Não irei terminar sem agradecer ao Ministro da Educação português e, em particular, a Susana pela sua ajuda no seu trabalho. Também Vítor, que é um grande amigo nosso e um daqueles que
traz um elemento valoroso para o nosso trabalho. Muito obrigado. Se houver algum tempo para o Q&A, terei muito gosto em responder. In fact, we are entering now the Q&A, and I have here 3 questions that I will divide it in 2, because one is specifically and 2 I can put it together for you. And this is from a teacher, and I will read it. I will read the question. Vou ler a pergunta de Carla Machado. Eu coordeno vários projetos na escola secundária em Vila Nova de Famalicão, em Portugal. O que eu mais sinto falta é a ajuda da União Europeia. Como é que as escolas podem estar mais próximas da União Europeia? Como é que a União Europeia poderia estar mais próxima das escolas? Temos que estar mais próximos. Quer que eu responda imediatamente? A União Europeia, dos 27, é, claro, uma instituição que pode iniciar muito mais recursos do que aqueles que o Conselho Europeu. Há vários projetos da União Europeia, mas como a pergunta reflete, isto não é pouco. Estamos a criar uma rede de escolas democráticas em que estamos a aproximar-nos cada vez mais com escolas que estão a utilizar este quadro de referências para a democracia, juntamente com a educação e os programas para a educação para a cidadania. Nós estamos a olhar particularmente para as escolas que têm projetos muito concretos, como aquele que ouvimos antes aqui. Para nós, nós estamos a tentar trabalhar com multiplicadores, isto é, com que eles possam treinar os professores, que é uma prioridade, porque assim poderemos ter a alavancagem destas ferramentas, levando-as para as salas de aula de uma forma indireta. Sei da dificuldade que existe com a educação inicial, mas a preparação dos professores é importante e ter um currículo de treinamento vai ser importante. Vou juntar 2 questões numa, porque falamos de cidadania digital, mas Filomena Pedroso, é uma professora, fala especificamente de cidadania europeia. Como promover os recursos, os projetos? Se calhar alguns deles já mencionou, mas vou juntar a outra questão de Susana Cadete. Que desafios se colocam atualmente à promoção de uma cidadania digital e uma literacia para os média? Penso que estas possam ser respondidas em conjunto, estas 2 perguntas. Muito obrigado. A cidadania europeia, não sei se estava a referir a um programa em particular, mas eu vejo como um estado mental, como fazer parte de um espaço comum europeu de valores e políticas. Isso é um desafio, porque há alguns avanços nessa área, mas há alguns recursos também. Por exemplo, no que tem a ver com as crises. Acho que a resposta à Covid-19 resultou
não resultou numa não muito grande solidariedade europeia. Por isso espero que as pessoas não sejam influenciadas negativamente, perceber a sua europeidade não se sintam afastadas pelos temas dos outros cidadãos. Nós dividimos ou partilhamos estas ideias, estas competências que eu já falei, tal como a empatia, a solidariedade, o pensamento crítico, confrontando todos aqueles que acham que a Europa não deve ser um desafio, não deve ser uma prioridade, mas sim o nacionalismo, aqueles que acham que a democracia não deve ser prioridade, mas sim o autoritarismo. Esses não devem não devem avançar mas devemos sim viver os valores europeus que dividimos. Há que entender também os desafios da educação para a cidadania. Eu dei alguns exemplos na minha intervenção quando me referi ao percebermos como é que a informação pode ser manipulada e, consequentemente, o nosso modo de pensar e de agir. A educação para a cidadania digital pode enfrentar estes desafios e cada um de nós podemos fazer o nosso papel ao questionarmos os valores da Europa. Eu acho que através dos programas nacionais para a cidadania, como temos em Portugal, estão a fazer alguma coisa muito relevante e que precisa ser reforçado e mantido. Não é o que acontece em todos os países do Conselho Europeu e é isto que nós estamos a trabalhar desde sempre, a partir destes bons exemplos. Um trabalho que deve continuar de maneira a responder aos desafios potenciais. Um deles é a inteligência artificial, que para muitos de nós, bom, se não aprendermos os princípios da inteligência artificial, seremos uma caixa negra onde perceberemos muito pouco dos riscos que podem estar envolvidos nisto e não conseguiremos aproveitar todas as oportunidades. A Europa tem estado na linha da frente, combatendo os monopólios. Como é que vê a literacia digital e estes programas na Europa comparados com outros países? Acha que estamos à frente ou outros países estão melhor preparados do que nós? É uma pergunta difícil, mas tem alguns exemplos. Nos nossos seminários, para promover a literacia, ouvimos exemplos dos Estados Unidos, em que existe um número de programas da sociedade civil que entram pelas salas de aula dentro. Nos Estados Unidos existe uma variedade de fundações e atores privados, incluindo elementos da indústria que estão a criar programas de educação a combaterem os desafios dos recursos dos média. Quando elementos privados, como as empresas de internet, temos que ter em conta os interesses comerciais. E é por isso que no Conselho Europeu, e eu acho que aqui estamos na linha da frente, estamos a trabalhar numa série de linhas-mestre com parcerias com instituições e entidades privadas.
e temos encontros promissores com os grandes fornecedores de internet, mas também com mais pequenos a nível nacional, também com associações de pais e associações de vários setores da economia digital, e estão muito interessados em promover a literacia digital. É claro que há estes dois pontos de vista que já referi. Há o lado técnico de ser capaz de utilizar ferramentas tecnológicas, mas também o valor e o lado ético que precisa estar lado a lado. É em princípio reconhecido também pelas indústrias de tecnologia, mas também depende de nós, numa sociedade aberta, porque só pessoas educadas, preparadas ou instruídas é que saberão trabalhar com estes instrumentos. A Europa está a ter um bom trabalho, mas ainda existem muitas variantes e diferenças entre países. Obrigado, Michael. Tenho aqui outras perguntas para outros participantes. Juntar para o Vítor Tomé. Aqui as perguntas eram lançadas para o Vítor Tomé ou o Sérgio Gomes da Silva, eu diria para um e outro, portanto, vamos ver. E eram 3 perguntas que acabam por se juntar até quase numa só, não é? Até que ponto a proliferação de notícias, nomeadamente as fake news nas redes sociais, podem pôr em causa a liberdade de expressão? E juntando a isto, pegando na reflexão inicial até do Secretário de Estado, da questão do saber ler criticamente e de o interpretar, como é que se pode usar esta disciplina, então, para ajudar os alunos a refletir esta questão da cidadania? E como levar os jovens a multiplicar os canais que utilizam para se informar? Portanto, eram 3 perguntas, mas que acho que se conseguem encaixar aqui todas numa, porque acabam por bater todas no mesmo assunto. Vítor, queres começar? Sim, eu posso rapidamente responder, se concordarem. Portanto, em relação até que ponto é que as fake news podem pôr em causa a liberdade de expressão, obviamente que podem pôr em causa a liberdade de expressão, sobretudo quando nós não percebemos que essa desinformação é desinformação. E, portanto, se nós consumimos informação acriticamente e se consumimos algo que parece jornalismo acriticamente, obviamente que isso pode pôr em causa, de alguma forma, a liberdade de expressão. E até a nossa própria liberdade de expressão. Não é? Eu acho é que nós podemos evitar usar esta designação do fake news, e acho também que quando falamos de liberdade de expressão, nós não podemos deixar de o fazer sem falar em direitos humanos. E sem falar, sobretudo, na Convenção dos Direitos Humanos. E o problema é que, por causa, sobretudo, do discurso do ódio, nós hoje tendemos a normalizar o discurso do ódio porque consideramos que ele é a liberdade de expressão. E isso é uma questão muito mais premente, muito mais complicada. Ou seja, ter liberdade de expressão não é eu dizer o que me aprouver. Ter liberdade de expressão é eu poder colocar os meus pontos de vista, apresentar os meus pontos de vista, respeitando os direitos dos outros. Portanto, quando eu estou a disseminar desinformação, se quisermos assim, a misinformation, eu estou a violar os direitos dos outros, se eu quiser. Em termos do ler criticamente e como é que usamos a disciplina de cidadania e desenvolvimento para... Eu gostava de dizer uma coisa, é assim, eu compreendo que podemos centrar-nos no currículo e está lá claramente que no 2º e no 3º ciclo há uma unidade curricular ou uma disciplina de cidadania e desenvolvimento. Mas a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania é muito maior. Ler criticamente, saber ler criticamente a realidade e saber intervir socialmente de forma reflexiva e criativa é algo que se aprende em ambientes formais, não formais e informais de aprendizagem. E, portanto, a escola e a sociedade são um. E, por isso,
a escola não dá a uma disciplina a responsabilidade de fazer algo que é da responsabilidade de todos. Portanto, não pode ser. Portanto, nos projetos que há na escola, a estratégia de educação para a cidadania da escola, o projeto educativo da escola, são dois primos, digamos, andam em conjunto. E isso implica que cada projeto, cada atividade que é feita, tem o apoio da direção, dos alunos, dos pais, dos funcionários não docentes, da comunidade. E, portanto, é aquilo que o Conselho da Europa tem designado muito bem a Whole School Approach. Portanto, se quiserem, uma abordagem da escola na sua globalidade. Isso é que vamos lá, porque com uma disciplina, aliás, se criarem uma disciplina de educação para os médios, eu se calhar até ficava contente, ou não, porque não é isso que vai resolver o assunto. Em termos de diversificar canais para os jovens se informarem, a diversidade de canais, ela existe. É claro, se começarmos a discutir concentração dos média, isso é outro assunto, mas eu não iria por aí. É preciso diversificar canais. Sim, senhor, diversificam-se canais. Agora, o problema disto é como tudo, se eu não souber conduzir, independentemente da marca de carro que me oferecerem, eu vou-me espetar. E, portanto, independentemente dos canais serem diferentes, é preciso eu saber lidar de forma crítica com a informação. É aquilo que eu chamaria um ceticismo saudável em relação à informação. E aí sim nós podemos perceber melhor, mas diversificar canais por diversificar canais não vai resolver. Muito bem. Sérgio, quer acrescentar alguma ideia? Sim. Obrigado. As perguntas que são colocadas são perguntas muito estimulantes e que têm, de facto, uma densidade muito grande. Permitir-nos-iam ficarmos aqui à conversa durante horas e horas, porque, de facto, tem uma riqueza muito grande associada. Eu acho que, de facto, a desinformação, enfim, neste termo corrente que se generalizou as fake news, mas que é um termo que devemos progressivamente evitar. Acho que devemos progressivamente, de facto, usar desinformação, porque quando falamos em fake news, estamos desde logo a colocar em dúvida, a lançar uma suspeição sobre aquilo que é a atividade jornalística. Ora, se a notícia conceptualmente não é falsa, é óbvio que, como em qualquer atividade, pode haver erros, não é isso que está em causa, mas o jornalismo, para ser feito segundo as suas regras deontológicas, nunca pode ter a intenção de enganar, e mesmo não tendo a intenção, não pode enganar de forma consciente. E por isso, desde logo, acho que é uma das coisas que devemos fazer é ir criando esta noção que é preferível designarmos este fenómeno por desinformação do que por fake news. Mas voltando à questão do se coloca ou não em causa a liberdade de expressão. De facto, tem um potencial muito grande para colocar em causa a liberdade de expressão e mais do que isso. Nós ambicionamos viver em sociedades abertas e democráticas. A desinformação corrói a confiança que os cidadãos colocam nas instituições. E não há sociedades abertas, sociedades democráticas, em que os cidadãos não possam confiar nas instituições. E por isso é que a desinformação, no longo prazo, se não houver forma de reagir, tem de facto esse potencial de destruir estas sociedades do modelo ocidental que nós desenvolvemos, pelo menos a partir do iluminismo. Agora, eu chamaria a atenção para uma coisa que é muito importante. Nós não podemos combater a desinformação nós próprios desconstruindo a liberdade de expressão. Por isso é que eu acho que nós temos de ter muito cuidado com abordagens normativas e com certeza que nós conseguimos arranjar os melhores motivos do mundo para ir limitando a liberdade de expressão. Repara, hoje temos um conjunto de causas que em si são muito, mais do que respeitáveis, são causas importantes, mas ao abrigo dos quais tem havido grupos de pressão que vão defendendo restrições à liberdade de expressão. Pensemos, por exemplo, uma causa com certeza hoje em dia, para a qual hoje em dia cada vez mais todos estamos sensibilizados, a causa ambiental.
há muito quem defenda que, para defender o ambiente, se deve limitar a liberdade de expressão daqueles que ou defendem, por exemplo, dos negacionistas das alterações climáticas, ou daquelas pessoas que, mesmo não sendo negacionistas das alterações climáticas, pela forma como atuam em público, parece que estão a promover comportamentos que lesam o ambiente. Pensemos, por exemplo, levando ao absurdo, mas alguém que gosta de fazer publicidade a automóveis poluentes. O problema é que se nós seguirmos este caminho, se formos aceitando limitar a liberdade de expressão para promover, para avançar outras causas que em si são justas, são positivas e até indispensáveis, estamos a seguir um caminho sem retorno, porque é incontornável. Vamos sempre arranjar mais motivos para limitar a liberdade de expressão. E aqui é que entra a questão da literacia mediática. Parece-me que o instrumento mais eficaz que nós temos, é certo que é difícil, que é exigente, que não é linear, que não é imediato, mas parece-me que o instrumento mais eficaz que temos, precisamente, tentar compatibilizar a liberdade de expressão com os outros valores e as instituições de uma sociedade aberta e democrática, é precisamente a literacia mediática, ou seja, usando uma palavra que eu não gosto, mas que traduz esta ideia, é empoderar as pessoas, os cidadãos, para que saibam distinguir, para que saibam eles próprios fazer a sua filtragem da informação, para que com sentido crítico percebam aquilo que tem sentido, o que não tem sentido, o que corresponde ao consenso científico, o que são simplesmente opiniões tontas. E uma das coisas, tomo só mais 30 segundos, penso que estou a tomar muito tempo, mas só mais 30 segundos. Uma das coisas que vem sendo muito discutida nos últimos tempos cruza a questão da liberdade de expressão com a ofensa. Há muito quem defenda, um pouco naquela lógica, naquele dito tradicional a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro, de que eu não tenho liberdade para ofender. É claro que eu desejo uma sociedade onde ninguém ofenda o outro, mas se nós usamos este tipo de critérios para limitar a liberdade de expressão, o que estamos na realidade é acabar com a liberdade de expressão, porque há sempre motivos para que alguém se sinta ofendido. E, voltando aqui atrás no meu ponto de vista, há sempre causas muito justas para tentar limitar a liberdade de expressão. O problema é que se assim seguirmos esse caminho, estamos a criar sociedades fechadas, onde não há possibilidade de escrutinar o poder, o exercício do poder, ou dos poderes, e por essa via os abusos vão com certeza ser muito maiores do que aquilo que estamos, ab início, a tentar prevenir. Por isso é que, indo ao início, de facto o poder, o potencial da desinformação para corroer a liberdade de expressão é muito grande, mas a forma de lhe reagir não é nós próprios corremos a liberdade de expressão, é promovermos a literacia para os meios. Muito bem, Sérgio, obrigado. E isso dá-nos, então, o mote. Há imensas perguntas, mas não podemos responder a todas, infelizmente, eu avisei. Foram escolhidas algumas apenas, mas havia aqui agora uma outra sessão que se abriria para debater aqui todas essas questões. Mas não temos mais tempo, estamos a chegar ao final e, portanto, agora para o encerramento desta sessão, vou dar a palavra ao Secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Média, Nuno Artur Silva. Boa tarde. Olá, boa tarde, Daniel Catalão. Eu queria, antes de mais, saudar todos os que estão a participar neste 5º Encontro Nacional de Educação para os Média, na celebração deste Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. É um dia com uma importância acrescida no contexto mundial, europeu e nacional, face aos desafios e às ameaças ao jornalismo independente. Cito, aliás, gostava de referir hoje as declarações do alto representante em nome da União Europeia a propósito deste tema, que ele dizia numa altura em que a cobertura mediática
livre e independente é mais essencial que nunca. A liberdade de imprensa continua a estar ameaçada. Há jornalistas que continuam a trabalhar em condições extremamente difíceis, caracterizadas por pressões financeiras e políticas cada vez mais fortes e que estão sujeitos à vigilância e à violência, a penas de prisão arbitrárias por terem feito o seu trabalho. Segundo o Observatório da Unesco, desde 2020 foram mortos em todo o mundo 76 jornalistas e muito mais foram detidos, assediados ou ameaçados. A violência baseada no género de que são vítimas as mulheres, as jornalistas, é especialmente preocupante. Mais do que nunca é preciso dizer que a liberdade de imprensa é um valor fundamental da União Europeia, que tem sido apoiada por muitas iniciativas recentes. A liberdade dos meios de comunicação social e a segurança dos jornalistas são prioridades fundamentais no novo plano de ação da União Europeia para os direitos humanos e para a democracia, e do plano de ação para a democracia europeia. Isto acho que são declarações importantes que revelam o comprometimento da União Europeia nesta questão, e eu julgo que isto neste dia é preciso ser sinalizado todos os desafios e todas as ameaças que neste momento nos faz pensar na fragilidade da profissão de jornalista e, por outro lado, simultaneamente, na sua necessidade. Talvez mais do que nunca precisamos de um jornalismo livre, independente e forte. E insisto, é a importância não só da profissão de jornalista, mas da ideia de jornalismo. E isso é essencial no combate à desinformação. Há, apesar de tudo, falando agora de Portugal, um dado interessante no ranking, que é a Classificação Mundial da Liberdade de Imprensa, que todos os anos os Repórteres Sem Fronteiras publicam. Portugal, entre 180 países, passou da 30ª posição que tinha em 2014 para a 12ª em 2019, a 10ª em 2020 e em 2021 está em 9º lugar. Enfim, é uma posição de um ranking credível dos Repórteres Sem Fronteiras, mas que não quer mais sinalizar que é, digamos, a defesa desta liberdade é um combate diário e há que sinalizá-lo neste dia. Um dia é curioso também que este ano celebramos em Portugal os 200 anos da primeira lei de imprensa e, sobretudo, a primeira lei de liberdade de imprensa que contemplou um tribunal especial na altura, e portanto estamos a falar precisamente há 200 anos, aboliu-se a censura prévia à imprensa, pela primeira vez estabelecia-se no nosso país a liberdade de imprensa. É um momento simbólico e estes 200 anos também valem a pena ser referidos. Hoje em dia eu julgo que desde a fragilidade económica dos próprios órgãos de comunicação social até aos desafios lançados pelas plataformas digitais, as redes sociais, o combate à desinformação deve ser feito em todas as frentes e muitas vezes o combate à desinformação é mais difícil de fazer quando a desinformação vem não só das redes sociais, mas muitas vezes dos próprios órgãos de comunicação social e, portanto, é muito difícil combater. Houve um tempo em que jornalismo e órgãos de comunicação social eram a mesma coisa. Hoje há outras formas de fazer jornalismo e é preciso trabalhar para esta valorização da atividade jornalística. O mundo é complexo, a informação é complexa e a desinformação é uma forma simplista e populista de dar leituras do mundo que não correspondem à complexidade de que o mundo é feito. Eu gostaria de referir e sinalizar e reforçar, como tem sido dito ao longo do dia, como é fundamental a importância da criação de mecanismos de literacia mediática, desde logo nas escolas, mas um pouco por todo lado, pela sociedade em geral. É fundamental a criação de mecanismos que deem aos cidadãos instrumentos para descodificar esta complexidade dos média e enfim, do que é hoje, do que são hoje os média. E desde logo perceber a diferença entre o que é a notícia
e o que é a opinião. Acho que é fundamental num mundo em que, não só no campo do jornalismo, mas no campo da ciência em geral, muitas vezes se toma como facto aquilo que é muitas vezes apenas opinião, e muitas vezes opinião mal fundamentada. Também no jornalismo, sobretudo no jornalismo, é importante separar as águas e, como dizia o Sérgio Gomes da Silva na intervenção final, fazê-lo de uma maneira que não ponha em causa um valor fundamental, que é a liberdade de expressão. E, portanto, isto torna tudo ainda mais difícil, que é a absoluta necessidade de não beliscar esse direito fundamental, que é o direito à liberdade de expressão, o direito a dizer muitas vezes disparates, o direito a dizer o que bem aprouver a quem o diz, mas ter o cuidado de separar isso dos factos e da interpretação dos factos e da prática jornalística, que exige mecanismos que não têm a ver unicamente com os mecanismos da liberdade de imprensa, mas que têm a ver com mecanismos da frição dos factos, com uma deontologia, com uma ética e com uma verificação que não se compadece com meras opiniões infundadas. É isto que é difícil, mas é isto que é o nosso combate e que é fundamental fazê-lo, porque não há sociedades democráticas, plenamente democráticas, sem um jornalismo livre, independente, rigoroso e sem instituições fortes que defendam a existência desse jornalismo com essa qualidade. Uma última palavra só para... aliás, duas últimas referências. Uma, para referir o esforço conjunto que a Secretaria de Estado dos Média, que eu represento, e o Ministério da Educação, a Secretaria de Estado da Educação, de que o meu colega João Costa, que abriu a sessão, também falou, este esforço para fazermos este trabalho, que foi dado e bem o nome de LEM, que é um conjunto de recursos, no fundo, para os pais, para os docentes, para todos os educadores, para dotar as escolas e depois dessa maneira os professores, para que, enfim, digamos, com um conjunto de conteúdos que possam ser trabalhados com os alunos no sentido de que esta necessidade de literacia seja aperfeiçoada e desenvolvida a todos os níveis de ensino e desde muito cedo e depois continuada com os cidadãos. É um instrumento fundamental, hoje em dia, na esfera da cidadania, mas eu julgo que se justificará cada vez mais ganhar uma autonomia como uma das disciplinas essenciais dentro dos conteúdos escolares, dos currículos escolares. Eu diria hoje, se quiserem até de maneira provocatória, poderia dizer que vai ser muito mais importante para os alunos terem conhecimentos de literacia mediática do que se calhar terem conhecimentos de algumas dos que são as disciplinas mais clássicas. Mas, enfim, portanto, queria reforçar o trabalho deste grupo que, como foi anunciado pelo Sérgio Gomes da Silva, este kit, enfim, este módulo de sobrevivência a ser desenvolvido e sempre a ser melhorado. Ele vai em junho estar aberto a todos os contributos, mas estará disponível no início do novo ano escolar. Termino saudando todos os que se batem, quer nas escolas, quer nos jornais, quer de qualquer forma, por uma sociedade onde o jornalismo seja uma atividade livre, de facto, e feita com o rigor e a exigência necessários. E deixo aqui, digamos, a título de publicidade, desculpa, o desafio para que sigam a conferência que estamos a promover na próxima semana, segunda-feira, no âmbito da Presidência Portuguesa da União Europeia, que é precisamente uma conferência sobre o futuro do jornalismo e os desafios que o jornalismo oferece, enfim, sobretudo face à inteligência, aos novos desafios que a inteligência artificial nos traz. Portanto, é uma conferência a ter lugar nos dias 11 e 12 de maio, online, e a que todos poderão aceder. Uma última saudação a todos, muito obrigado e bom trabalho. Muito obrigado, Nuno de Silva, também por estas palavras aqui no encerramento desta edição. Ficou esse convite para essa conferência. Nesta edição de hoje vimos exemplos, foram feitos anúncios, ferramentas fundamentais, contributos para toda esta matéria. Mais uma vez aqui esta grande sustentação de que, de facto, a literacia mediática é uma ferramenta fundamental
para a construção de uma cidadania responsável e ativa. Estivemos mais de 200 juntos, era um grande auditório e de muito lado. Houve acessos, obviamente, de Portugal, a maioria, mas também dos Estados Unidos, da Alemanha, de Espanha, de Montenegro, do Chipre, da Hungria e de França também, de onde participou um dos nossos convidados. De alguns locais, nomes portugueses, provavelmente alunos, ou quiçá professores, não sabemos, mas juntámos-nos assim através do Zoom nesta conferência, neste 5º encontro da educação para os média, práticas e recursos. Obrigado por se terem juntado a nós. Tenham uma boa noite.